Olá, amigos de caminhada, paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Bom, hoje eu venho até vocês para falar sobre um assunto muito importante, sobre um processo que será lido aqui, de um bispo, de um superintendente da Igreja Quadrangular que falou besteiras em uma reunião, falou de um homem, de um pastor condenado na justiça. E eu queria que você, pastor Fabinho, lesse para nós o número do processo. Nós temos aqui uma decisão, né? É um termo de audiência de instrução, debates e julgamentos. O número do processo é o número 102-1099-79-2018-826-0001. Como requerente, senhor Renan Costa Correia, requerido Neilson Oliveira de Jesus. Aqui está o despacho da excelentíssima juíza de direito, doutora Carina Bandeira Margarido Paz Lemes. Na decisão, ela citou o seguinte: os requeridos pagarão ao autor o valor de R$8 mil e ainda entregarão 30 cestas básicas destinadas à instituição de caridade a ser indicada pelo autor. Além disso, o requerido se retratará por escrito dos adjetivos ofensivos reproduzidos. Essa retratação escrita deverá ser entregue pessoalmente em reunião convocada com todos os participantes daquela realizada ao dia 15/5/2018, mediante a recibo de entrega que deverá vir aos autos juntamente com a via de retratação escrita destinada ao autor em até 90 dias. Então, em outras palavras, é assim: esse pastor que foi condenado no Tribunal de Justiça, quem julgou essa causa foi a doutora Carina Bandeira Margarido Paz Lemes. Ele foi julgado porque ele caluniou, foi calúnia, difamação? Injúria. Isso aí está no artigo calúnia 138, difamação 139 e injúrias, o artigo 140 do Código Penal, ok? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas elas falam assim: olha, um líder, ele fala assim, vai lá e fala isso dele assim, assim, assado. Aí o que acontece? Existe a reprodução daquilo que foi mandado falar. E aí quando ele fala, ele é responsável. Aí vem aquela turminha dizer o seguinte: olha, um irmão não pode levar outro irmão em juízo. É verdade, está na Bíblia isso. Mas quem comete crime para de ser um irmão. Ele passa a ser um difamador, um caluniador, um injuriador. Então, pastor Fabinho, qual que é o papel de um pastor, um papel de um superintendente, de um bispo? Qual que é o papel dele? Olha, numa reunião como essa, que aconteceu no dia 15/5/2018, um superintendente, um bispo, um pastor, em uma reunião onde ele precisa motivar os seus pastores a trabalhar, a ganhar alma, a abrir novas igrejas, congregações, a expandir o reino de Deus, a liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele. E esse é um papel básico, além de funções administrativas, que existe sobre um superintendente. Porém, não foi o fato dessa reunião. Nessa reunião nós vimos aqui um bispo reunir um grupo de pastores da sua região, do seu campo, para difamar, denegrir a imagem de um pastor aonde tem uma conduta ilibada, tem um trabalho muito bom na sua igreja, também na Zona Norte, e simplesmente nós acompanhamos o passo a passo, aonde foi lido uma cartilha sendo direcionada para as suas lideranças maiores, e nessa cartilha o que se tratava? Denegrir a imagem de um pastor do ministério. Qual é o número do processo? Número do processo 102-1099-79-2018-826-0001. Isso é público, tá, gente? Ó. Tá. Processo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o nosso intuito aqui é mostrar que o crime não compensa. Antigamente tinha uma expressão dizendo assim: olha, alguém que falar para você se atirar de uma ponte, você vai se atirar também? É claro que não vai. Então, quem mandou falar não está falando nada disso. Quem mandou falar e caluniar
não está falando nada. Não. Né? Então, você que é um servo de Deus, um pastor, toma muito cuidado com o que você fala. Às vezes você vai no embalo de alguém porque alguém está num cargo superior. Mas esse é o grande problema. Uma pessoa que ela traz apostasia para a igreja, traz heresia para a igreja, macula o sagrado, a palavra de Deus, você não pode mais levar em conta o que ela fala. E você acaba reproduzindo, inclusive eu tenho um print que foi falado em um grupo de superintendentes que era para reproduzir o que foi falado numa reunião. Sim. E nessa reunião não deram direito de resposta, não fizeram como a Bíblia fala em Mateus, que diz, se você tiver alguma coisa contra alguém, chama em particular. Não deram direito de defesa, não é? E a justiça, o reino de Deus, o princípio do reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, se você vai buscar a justiça, você está buscando a Deus. Embora a justiça humana, ela às vezes é passível a erro, mas a divina não é. A justiça de Deus, ela não falha, ela nunca falha. Então, quando um pastor vai buscar na justiça, porque, irmão, não é pastor, porque um pastor de verdade, ele não pode falar... Ele não faz um papel desse, né? Calúnia, difamação e nem injúria. Cometeu crimes. E todo crime, ele quando julgado, tem que ser cumprido ali as consequências, né? A consequência agora é pagar uma indenização, é pagar cesta básica... É R$8.000. R$8.000, mais 30 cesta básica, né? A uma instituição indicada pelo o requerente. E mais a retratação pública. Mais a retratação pública, por escrito, ainda tem que notificar a juíza que foi feito sim. Enfim, não valeu a pena. E nós sabemos que um grupo se uniu para que o Brasil inteiro lesse essa cartilha, difamasse, denegrisse a imagem de homens que têm compromisso. Você tem áudio de outras reuniões? E nós temos áudio de diversas reuniões do Brasil inteiro de superintendentes que fizeram o mesmo papel. Aqui está o preço, ó. Aqui está o preço. Vale a pena? Vale a pena? Simplesmente sem nível de conhecimento algum, sem nenhum grau de instrução. Pega, lê, não, eu vou ler, pode ficar tranquilo. Aí simplesmente se encontra diante de uma juíza, onde que testemunho está sendo dado no fato desse. E a juíza ela avalia que, de fato, a pessoa ela foi caluniada, foi difamada, denegriu-se a imagem dela, falou-se palavras assim horrorosas a respeito, que não convém nem citar aqui, mas que a própria juíza, em ver uma degravação, e ali ela avaliar, ela fala, puxa vida. E aí a pessoa ela vem e se apresenta para que aconteceu muito interessante, pastor Reinaldo, que foi falado para a juíza, mas eu pedi perdão para ele. Puxa, mas por que então não procurou se retratar, ou ao menos avaliou e falar... Mentira, isso falou mentira, perdão, mentira, porque a própria juíza viu que o perdão não foi pedido, porque se tivesse de fato pedido perdão ao senhor Renan, ao pastor Renan, eles não estariam diante da lei da justiça. Então, não houve uma retratação, houve uma difamação. Então, assim, na verdade, tem uma música que eu aprendi no Cordeirinhos de Jesus, quando eu era pequenininho, era assim, cuidado, mãozinha o que toca, cuidado, olhinhos o que vê, cuidado, boquinha o que fala, porque o Papai do Céu está olhando para você. Quer dizer, é uma música para criança que a gente ensina na igreja, mas que nós pastores, você pastor, você líder, você tem que tomar cuidado, porque de repente está cometendo um crime. E aquele que é lesado, ele tem que buscar o nome, buscar a sua... Qual é o nome daquele? Juris Esperniani? Qual que é aquele? Juris Esperniani, é isso aí. Você não pode, a justiça não dorme, como que é outra? A justiça não socorre os que dormem. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Né? Então fica aqui essa palavra. Agora a gente tem muitos áudios aí de muitas reuniões que falaram... Muitas reuniões. E na legalidade pode ser aberto outros processos como esse, tá? Tem um áudio aí, eu acho que, não sei se é Bauru, se é Jaú. Bom, a gente tem vários áudios aí que agora, ainda em tempo, será encaminhado a apreciação do juízo
falando de muitas pessoas e de homens honestos, homens justos. Esse é o preço, né, de você não avaliar bem. Golpe não funciona, não né? funciona. Diante da não justiça. Funciona. Crime, golpe. Irmãos, erro. Golpe não funciona diante da justiça. Nem na de Deus e nem da justiça terrena. Na justiça terrena. E a justiça é feita, né? Nós vemos aqui que a justiça foi feita porque a juíza ela avaliou muito bem as testemunhas. Tem muitos pastores que não concordam com o erro, não são coniventes, pastores que se posicionam e falam, olha, falaram, tá aqui o áudio, eu estou colocando no papel, vamos registrar em cartório o que eu falei, o que eu ouvi, o que foi citado, porque eu não aceito esse tipo de ação vindo de um líder que deveria dar exemplo e não induzir e conduzir toda a sua região, a sua superintendência ao engano. E aí simplesmente dá nisso, um processo judicial. É isso aí, gente. O vídeo de hoje é para alertar o ministério e se falar, tem que provar. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Vou pedir para você, se puder se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você puder curtir, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos via WhatsApp, porque vale a pena você compartilhar para evitar essa prática que a Bíblia chama de chocarrice, né? Chama de falso testemunho, difamação, né? Deus abençoe você. Tamo junto. Tamo junto.